Bom dia, dando início à aula de Química, aula de número 14. O nosso assunto hoje é o equilíbrio ácido-base. Então, vamos lá. Então, o conceito de ácidos e bases. Os ácidos e bases estão entre as substâncias mais comuns na natureza. Dependendo da definição, pode-se caracterizar todas as reações químicas como um tipo de reação ácido-base. Reações ácido-base onipresentes na natureza. Por exemplo, os aminoácidos, né, estão na origem da vida e a bioquímica humana envolvem abundantemente reações de transferência de hidrogênio. As reações ácido-base em lagos, rios e oceanos controlam a manutenção da vida aquática. Então, a natureza do equilíbrio ácido-base. Uma das mais importantes habilidades de um químico, e que vocês também devem aprender, é prever o deslocamento do equilíbrio em uma reação ácido-base, através dos valores de pH e pKa. Historicamente, teorias ácido-base. A gente tem a teoria de Arrhenius e a teoria segundo Bronsted-Lowry. Ácidos e bases segundo Lewis. Opa, aqui eu esqueci de baixar. Então, são conceitos com diferenças, né? Com pequenas diferenças. Então, vamos ao que nos interessa. Uma constante de dissociação ácida, que a gente chama de Ka, também é conhecida como constante de acidez ou constante de ionização de ácidos. É uma medida quantitativa da resistência de um ácido em solução. É a constante de equilíbrio para uma reação química conhecida como dissociação, no contexto de reações ácido-base. Aqui a gente tem que relembrar os assuntos, né, de reação ácido-base. Em solução aquosa, o equilíbrio de dissociação ácida pode ser escrito simbolicamente como: aqui a gente tem um ácido genérico, né? Colocado na água, ele vai produzir íons, HO3 e o ânion. Voltando aqui novamente, onde HA é um ácido genérico que se dissocia em A-, conhecida como a base conjugada do ácido, e de um hidrogênio que se combina com uma molécula de água para formar o hidrônio. Então, o H3O, né, é o hidrônio. No exemplo ilustrado na equação acima, H representa o ácido acético e o A representa o acetato, que é a base conjugada desse ácido. As espécies químicas HA, A- e H3O+, dizem estar em equilíbrio quando suas concentrações não mudam com o passar do tempo, durante a reação, né? Então, as setinhas vão estar do mesmo tamanho na reação direta e na reação inversa. A constante de dissociação é usualmente escrita como um quociente das concentrações de equilíbrio em mol por litro, denotado por concentração do ácido, concentração da sua base conjugada e a concentração do hidrônio. Então, jogando na fórmula, constante de ácido, continua o mesmo princípio, o produto dos produtos dividido pelo produto dos reagentes. Então, em todas as soluções aquosas mais concentradas de um ácido, a concentração de água pode ser considerada como constante e pode ser ignorada. A definição pode, então, ser reescrita de forma mais simples. Então, aqui está a reação, portanto, Ka vai ser os produtos, né? Que é a base conjugada, o hidrogênio, dividido pelo reagente.
Para muitos propósitos práticos, é mais conveniente discutir a constante logarítmica, pKa. Então, pKa igual menos log na base 10 de Ka. Então, quanto maior o valor de pKa, menor será a extensão de dissociação a qualquer pH, isto é, quanto mais fraco for o ácido. Um ácido fraco tem um valor de pK na gama aproximadamente de -2 a 12 em água. E os ácidos com um valor de pK inferior a cerca de -2 são considerados ácidos fortes. A dissociação de um ácido forte é efetivamente completa, de tal modo que a concentração do ácido não dissociado é demasiado pequena para ser medida. Então, os valores de pK para ácidos fortes podem, no entanto, ser estimados por meios teóricos. A definição pode ser alargada a solventes não aquosos, tais como acetonitrilo e sulfóxido de dimetilo. Então, em síntese, a constante de dissociação de ácido, K, também chamado constante de acidez ou constante de ionização de ácido, é uma medida da força de um ácido fraco. Essa constante de acidez é uma constante de equilíbrio que só varia com a temperatura. Então, desse modo, quanto maior for o Ka, mais extensa é a reação no sentido direto, ou seja, na formação dos produtos. A força de um ácido pode, portanto, ser comparada quantitativamente através da constante de acidez. Então, quanto maior for, mais forte é o ácido, uma vez que a sua ionização se dá em maior extensão. A constante de acidez e basicidade. Para calcular o Ka, calcula-se da mesma forma que as demais constantes. Mais um exemplo, ácido clorídrico em água. Então, aqui dissociou, né, hidrogênio para um lado, cloro para o outro. Ou seja, para a gente achar a constante de acidez, mesma coisa, só multiplicar a concentração dos produtos sobre a concentração dos reagentes, ignorando a água. Dica: o Ka serve para dizer o quanto um ácido é forte ou fraco. Quanto menor o Ka, mais fraco é o ácido. Geralmente, ácidos fortes não têm Ka, já que significa equilíbrio. Se um ácido é forte, ele dissocia completamente, portanto, não está em equilíbrio. O mesmo serve para a constante de basicidade, o Kb. Quanto menor o valor de Kb, mais fraca é a base. E aqui o Kw, né, que é a constante da água, o produto iônico da água é dado por Kw, isso aqui a gente já viu na aula passada, igual concentração dos íons H+, que multiplica a concentração dos íons OH-, ou seja, a constante da água, 1 vezes 10 a menos 14, isto a 25 graus. Então, medindo o pH. O método mais preciso de medir o pH é usar um medidor de pH, o pHômetro. Alguns corantes mudam de cor quando o pH varia. Isso a gente pode usar como indicador. Só que os indicadores, eles são menos precisos que os medidores de pH. Muitos indicadores não têm uma mudança acentuada, como uma função do pH. Então, a gente não consegue identificar o ponto de viragem com exatidão. A maioria dos indicadores tende a ser vermelho em solução mais ácidos. pH, então, o cálculo, né, de pH serve para calcular o valor da concentração de íons H+ em uma solução.
é uma função de P, assim como POH é uma função, mas que calcula a quantidade de íons OH- em uma solução. Se a gente calcula o pH, a gente também sabe o POH, né? Porque a soma dos dois dá 14. Então, o pH é igual menos log da concentração do íon positivo, POH menos log da concentração do OH-. A faixa de pH varia de 0 a 14. Né? Se uma solução está entre 0 e 7, ela é considerada ácida. Se é 7, será considerada neutra. E se a faixa estiver entre 7 e 14, é uma solução básica. Então, pode-se calcular o pH através do pOH e vice-versa. Lembrando, então, que a soma do pH e do pOH é 14. Aqui só a escalinha novamente, né, de pH. Então, na faixa aqui do 7, a gente tem a solução neutra, né, como o nosso sangue, por exemplo, a saliva. A urina já é mais ácida, dependendo, né, das reações. O cloro é base. E assim por diante. Vamos fazer, acho que 1 ou 2 exercícios. Então, o 43 da página 334. Uma solução 0,01 mol por litro de um monoácido. O monoácido é aquele que é formado por o hidrogênio e mais um alimento, um elemento. Está 4% ionizada. Quer dizer que 4% dessa solução sofreu ionização, né? A constante de ionização desse ácido é. Então, vamos lá. A composição comum de um monoácido é HX. Ah, então, são dois elementos. O hidrogênio mais um elemento, mais um elemento químico. Uma solução de 0,01 mol, a 4% ionizada, apresenta uma composição. Então, se é 4%, a gente tem que dividir por 100. E aí, multiplicar pela concentração, a gente vai obter 0,0004. Tá? Então, a concentração do ácido, 0,01. Hidrogênio a gente não sabe, o X também não sabe. Então, vamos colocar X para os dois. A concentração do ácido, 0,01. Que é a concentração inicial do ácido estável e ionizado. Agora, se aqui está 0,004, né, a gente pode jogar esses números aqui de baixo. Portanto, aqui vai ficar 0,096. Aqui é a concentração do ácido estável ionizado em equilíbrio. Então, a constante de ionização do ácido é dado pelo produto da concentração dos produtos da ionização desse ácido. Então, como a gente vê abaixo. A constante de ionização, produto H+, que multiplica o produto do X-, portanto, 0,0004 multiplicado por 0,0004, 4 vezes 4, 16, passa uma vírgula para a esquerda, a gente vai ter 1,6, que multiplica 10 a menos 5. Então, esse é a porcentagem, o valor da constante de ionização. Aí ficou bem pouquinho, bem pequeno esse, mas acho que vocês conseguem ler, né? Exercício 45 da página 334. A 25 graus Celsius, o pH de uma solução aquosa de certo eletrólito é igual a 14. Qual a concentração de OH dessa solução? Então, pH, P minúsculo, né? pH mais pOH é igual a 14.
Se ele fornecer o valor do pH 14, portanto, o POH vai ser 0, né? Porque somando os dois tem que dar 14. Então, POH igual menos log do OH menos, o POH é 0, portanto, menos log de OH menos log na base 10 igual a OH menos. Portanto, 10 elevado a 0 é 1. Portanto, a concentração do OH menos é igual a 1 mol por litro. E terminando essa aula, na sexta-feira, acho que a gente tem mais uma aula, eu vou fazer uma aula só de exercícios. Encerrando a gravação, boa tarde, bom dia, boa semana.